Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui nessa noite tão abençoada, nesse propósito que Deus colocara no coração do pastor Rogério. E para nós é um prazer estar aqui nessa casa. Meus irmãos, eu me sinto aqui muito honrado por estar aqui. A igreja sabe que eu passei por esta casa, congreguei aqui aproximadamente uns 15 anos, tive alegria, o pastor me deu a oportunidade de dirigir uma congregação lá no Feital, dirigi 4 anos, 1 mês e 26 dias, né? Graças a Deus, sou muito grato ao pastor, sempre faço menção do pastor por onde eu passo, porque o pastor foi um mestre na minha vida e continua sendo. Quando eu venho aqui, eu sempre faço menção também que o pastor foi a primeira pessoa que financiou o primeiro curso de teologia que eu fiz, né? O pastor me abençoou, foi um canal de bênção, disse: eu vou pagar o curso para o senhor fazer, e fui ministrado pelo pastor. O próprio pastor ministrou sobre a minha vida e foi uma bênção, irmãos. O pastor, embora nós temos praticamente a mesma idade, mas eu considero o Senhor como um pai, porque o Senhor, nos momentos difíceis da minha vida, o Senhor sempre esteve junto, sempre me auxiliando, sempre me dando uma assistência. A minha casa, essa igreja aqui, irmãos, ela foi um canal de Deus para a minha vida, foi uma escola para mim, e eu sou muito grato. Tudo que eu recebi de Deus e dessa casa aqui, irmãos, Deus abençoe. Pastor, me sinto honrado poder compartilhar esse altar com o Senhor. O Senhor é uma referência para a minha vida, pastor. Amém? Pastor Daniel, Deus abençoe, um amigão também, companheiro. Deus abençoe a vida do servo de Deus. Os demais obreiros que estão aqui conosco. A minha querida esposa, irmã Patrícia, presbítero Kleber. Deus abençoe, meu amigão. Diaconisa Elisângela, por estar nos acompanhando. Sou grato pela família do pastor Rogério, missionária Patrícia. Deus abençoe, que foi bênção na minha vida também. O nosso irmão Gabriel, hoje o Gabriel, se eu não estou enganado, ele é presbítero, pastor? Presbítero, né? Presbítero e pai, né? Eu vi, né? Eu tive o privilégio de acompanhar quando ele nasceu, né? Seus primeiros passos. Eu estava aqui nessa casa e hoje ele já é presbítero e pai, né? Que benção. O Arthur também. Deus abençoe essa família linda, maravilhosa. Irmãos, o Senhor colocou aqui uma palavra do meu coração e eu quero compartilhar com essa igreja, com a igreja do Senhor, Salmos de número 138. Glória a Deus, 138. Hoje, por bondade de Deus, eu estou aqui no Bom Recanto, irmãos, presidindo uma congregação, já vai completar 7 anos, e quarta-feira agora eu vou ser desempossado, pastor. Vou estar indo para a sede, vou estar lá com o pastor Flávio, né? O pastor pediu para mim estar lá com ele, e estamos na bênção do Senhor, amém? Mas estamos 7 anos e Deus tem abençoado a obra na nossa mão. Salmos de número 138, vamos ler aqui, irmãos, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Desculpa, irmãos, Salmo 137, 137. Irmãos, desculpa, 138 mesmo. É que eu troquei de Bíblia, pastor. Eu estou com outra Bíblia aqui. Eu troquei de Bíblia porque eu estou com uma versão aqui, que é a nova versão internacional, irmãos. Então, estou com outra tradução aqui de Bíblia, então estou aprendendo a usar ela ainda. Salmos de número 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses cantarei, louvarei a ti. Voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graça ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeu, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconheces os arrogantes. Ainda que eu passe
Por angústia, tu me preserva em vida da iras dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livra. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandonará as obras das tuas mãos. Frisando o verso 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Repita comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Amém. Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou esse texto em meu coração, esses salmos, que é um salmo que foi Davi que escreveu, e Davi, ele louva a Deus, ele dá graças a Deus por sua fidelidade. Todos os reis o adoram, celebram de gratidão a Deus por sua fidelidade. Então, é um salmo que Davi, ele compõe agradecendo a Deus. Davi, que se tornou rei de Israel, ele agradece a Deus, ele celebra a Deus por sua fidelidade. E o Senhor colocou aqui esse texto no meu coração porque eu entendi que ninguém melhor para falar de propósito do que a pessoa de Davi. Porque nós conhecemos um pouco do que Davi viveu, da onde Deus tirou Davi, como que Deus o separou, como que Davi foi ungido. Deus viu Davi aonde que ninguém conseguiu enxergar Davi. Deus viu Davi atrás das ovelhas malhadas. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que Davi, irmãos, ele passa por um processo. Ele entende que aquele processo é importante na sua vida. Mas no verso 8, eu vejo aqui a certeza, a convicção que Davi tinha diante de Deus. Davi, ele tem esta certeza e ele faz esta afirmação de maneira, irmão João, tão categórica, dizendo: Deus cumprirá em mim o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos criatura de Deus. Deus criou todas as coisas, mas o homem por si mesmo, ele não consegue se sustentar por si próprio, e nem até mesmo o universo que foi criado por Deus. A carta aos Hebreus vai nos dizer, no verso 1, que todas as coisas estão sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Nós estamos aqui, a nossa casa está de pé. Deus tem abençoado o nosso ministério, áreas da nossa vida, porque nós entendemos, reconhecemos que tudo está sustentado em Deus. Deus está sustentando tudo. Glória a Deus. Conhecemos Davi, sabemos muito bem o perfil que Davi tinha, meus irmãos. Porém, Davi, ele não confiava nas suas próprias forças. Embora Davi tinha muitas qualidades, e a Bíblia vai nos apresentar as qualidades de Davi, mas a Bíblia vai nos falar que, irmãos, o Senhor era com Davi, e isso se sobressaía, pastor Rogério, de todas as qualidades que Davi tinha, porque o Senhor era com ele. É importante, irmãos, nós temos qualidades naturais, físicas, intelectuais, lógico que sim, isso é importante, mas o que faz toda a diferença é se o Deus de Davi é o mesmo Deus que está comigo e com você, porque é Ele quem vai nos fazer triunfar. Nós olhando para Davi, irmãos, não tinha possibilidade dentro de uma lógica humana Davi chegar aonde Davi chegou, irmãos, porque é fato, muitos almejam sentar em um trono, galgar a posição que Davi galgou, porém havia processo, havia etapas não poderiam ser queimadas,
Davi teria que viver cada etapa da sua vida, porque cada etapa tinha um propósito de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Pessoas que querem sentar em uma cadeira, porém não querem enfrentar Golias. Irmãos, então Golias faz parte do processo. Golias, na verdade, iria promover Davi. Então, observa, meus irmãos, que tudo estava contribuindo, como o nosso pastor leu aqui, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 23, contribui para o bem daquilo que ama a Deus, daqueles que amam a Deus. Embora, meu irmão, tem coisa que é difícil de aceitar, é difícil de entender, de compreender, porque estamos vivendo aquele momento, aquela fase da nossa vida, mas a Bíblia se cumpre, porque aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus têm que viver o propósito de Deus, porque é maiores do que os nossos propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olhando para a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver Davi compondo este louvor, Davi compondo esta poesia com muita convicção, aleluia, cheio do Espírito Santo, transmitindo, irmão, um louvor, glória a Deus, de edificação espiritual, porque Davi sabia, glória a Deus, o Deus que ele estava servindo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, diante dos deuses eu cantarei louvores ao Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Embora, meu irmão, a vida de Davi não era fácil, embora a vida, o processo de Davi não era fácil, mas Davi, ele sempre tinha um cântico em seus lábios para estar entoando a Deus diante dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã, não abaixe a cabeça nesta noite, glória a Deus, tira a força da fraqueza. É momento de eu e você, aleluia, fazer como Davi, encher o nosso peito de ar, abrir a nossa boca santa, porque nesta noite o Senhor tem um louvor espiritual para colocar em nossos lábios, porque o céu está no controle das nossas vidas. Exaltado seja o nome do Senhor. Davi disse: eu voltarei, voltando para o teu santo templo, eu me prostrarei. Olha como que Davi estava diante de Deus, voltado para o templo do Senhor. Ele disse: eu me prostrarei, eu estarei prostrado, renderei graça ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Renderei graça ao Senhor, por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade. Meu irmão, o que me trouxe hoje aqui não foi, aleluia, o carro que eu estacionei aqui na porta da igreja. O que me trouxe hoje aqui não é a minha condição física. O que me trouxe hoje aqui não é o meu cargo eclesiástico, mas o que me trouxe eu aqui nesta noite é o amor de Deus, é a fidelidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque tudo isso é efêmero, é de pouca adoração, mas o amor de Deus, a fidelidade de Deus, ela se estende de geração a geração. E se você acredita, meu amado, que este amor, que esta fidelidade está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde, se você tem glória, se você trouxe adoração, se você veio para cultuar a Deus, levante a mão, abra a boca, porque eu sinto que o amor dele, a sua fidelidade, presbítero Klebe, está sobre as nossas vidas nesta noite. Aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome de Jesus. Irmãos, tem pessoas que não entendem o processo de Deus na nossa vida. Tem pessoas que, irmãos, nos reprova, glória a Deus, mas o Senhor, Ele faz como Ele quer. Deus levanta o pequeno, Deus exalta o abatido, glória a Deus, aleluia. Isso aqui é bíblico, está no texto que nós lemos aqui nesta noite. Davi entendeu tudo isso, irmãos.
para alcançar, pastor Rogério, o propósito de Deus. Davi disse uma certa ocasião, aleluia, para Golias: olha Golias, você vem contra mim com todo estes armamento aí, com todo estes aparatos, glória a Deus, mas fica sabendo, incircunciso filisteu, que eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos, é no nome do Senhor dos Exércitos. Se você está aqui no nome do Deus Sabaote, no nome do Senhor dos Exércitos, levante a sua mão, porque eu sinto que o Deus de Davi, o Deus que Davi celebrou, o Deus que Davi cantou, é o mesmo Deus que vai colocar um cântico na tua boca, porque o Senhor, o céu está comigo e com você nesta noite. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele cumprirá o seu bom propósito, Ele cumprirá o seu propósito para comigo. Você precisa acreditar em você, minha irmã, nós precisamos acreditar em nós. Glória a Deus, todo complexo de inferioridade, irmãos, tem que ser anulado. Glória a Deus, olha como Davi entra na presença de Deus: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Irmão, não há dúvida, ele não está cocheando em dois pensamentos, ele está falando com muita propriedade. Você tem essa certeza nessa noite? Você tem essa certeza que o céu, que Deus, o Senhor cumprirá o seu propósito na sua vida? Levante a tua mão. Você não é coisa do acaso não. O que está acontecendo na tua vida não é sorte não. É Deus, é Deus, é Deus. Levante a mão para adorar o nome de Jesus. É Deus, é Deus. Ele vai cumprir o seu bom propósito na nossa vida. Alaia serva sob derrécia, mando e caio sob neré. Aleluia. Ele cumprirá o seu bom propósito para comigo. Glória a Deus, aleluia. Servimos e adoramos um Deus de propósito, irmãos. Servimos e adoramos um Deus de propósito. O pastor leu aqui nesta noite que Deus chamou cada um segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em cada um nesta noite, e o Senhor vai cumprir o seu propósito na vida de cada um, porque servimos e adoramos um Deus de propósito. Definição de propósito, intenção de fazer algo, aquilo que você pretende fazer e alcançar, tomada de decisão, projeto, desígnio, plano e alvo. Isso é propósito. Isso é propósito. O crente não anda, meu irmão, deixa a vida me levar não. O crente tem meta, o crente tem alvo. Glória seja dado o nome do Senhor. O crente tem tomada de decisões. Tem hora que vai ter que tomar decisões difíceis, mas o Senhor vai lhe orientar, o Senhor vai lhe dar uma direção. Glória a Deus, porque o Deus da igreja é um Deus de propósito. É um Deus de propósito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero também trazer aqui a definição de propostas. O que é proposta? Ato, o efeito de propor, que sugere, sugestão. Recebi uma proposta de emprego. Irmãos, propósito não tem nada a ver com proposta. Propostas, meus irmãos, é ato ou efeito de propor, que sugere, algo de sugestão, algo que você recebeu. Aleluia. Nós estamos vivendo, aleluia, de propósito ou estamos vivendo de proposta? O que é que você está vivendo? Você está vivendo de propósitos ou de propostas? Glória seja dado o nome do Senhor. Porque o que move a nossa vida não pode ser propostas, tem que ser propósito, pastor Daniel. Sabe o que te fez você chegar até aqui? Irmãos, não foi as propostas, foi os propósitos de Deus. Porque a igreja não vive de proposta, a igreja vive de propósito.
O que é que está movendo a sua vida? Glória seja dado ao nome do Senhor. A princípio pode parecer que proposta e propósito são as mesmas coisas, mas não são. Posso assegurar que manter-se firme em um propósito não é fácil. É fácil, irmãos, manter-se firme em um propósito, pastor Daniel, pastor Rogério, não é fácil. Não é fácil. Davi chegou aonde chegou, irmã Patrícia, porque ele manteve-se firme em seu propósito. Davi sofreu escassez, irmãos. Davi passou fome. Davi, glória a Deus, teve que fugir para o deserto. Teve que arrumar guarida na cidade dos seus inimigos. E quando chega lá, ele é preso, irmãos. E ele tem que fingir que ele é louco. Começa a arranhar a porta do templo e babar em suas barbas, irmãos, para não ser morto, manter-se firme em um propósito. Eu posso te assegurar, não é fácil. Não é fácil. Glória seja dado o nome do Senhor. Você acha que Deus não sabe os intempéries que tu tem vivido, os embates que tem surgido sobre a tua vida, em áreas da sua vida? Mas nessa noite, aleluia, mantém-se firme no propósito. Deixa eu ver quem vai continuar mantendo firme no propósito. Levante a tua mão, porque o Deus de propósito, Ele está na casa. Exaltado seja o nome do Senhor. Pelo fato de vivemos em uma sociedade aonde falta propósito. Sim ou não? Vivemos em uma sociedade, irmãos, que falta propósitos. Que falta propósito e sobram propostas. Sobram propostas. Em todas as áreas, governo, família, religião, espiritualidade, relacionamento, negócio e etc. Está sobrando propósito, irmãos, na sociedade em que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas são regidas por propósito. Elas são capazes de renunciar qualquer propósito, desde que a proposta seja vantajosa, principalmente na área financeira. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas renunciando. Diaconisa Patrícia, o propósito de Deus, por causa de propostas vantajosas, principalmente na área financeira. Meu Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto Deus aqui nesta noite, eu sinto o Senhor aqui nesta casa. Irmãos, Davi, ele era pé de barro como eu e você. Glória a Deus. Davi estava sujeito às mesmas paixões que eu e você, aleluia, vivemos no nosso cotidiano. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas Davi não abria mão do seu chamado. Ele dizia para si mesmo: o Senhor cumprirá, o Senhor cumprirá. Levante a tua mão nesta noite. Glória a Deus. Não abaixe a guarda, não recue, continue firme, aleluia, mantenha constância, oh glória, porque o Senhor cumprirá o seu propósito na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Glória a Deus, irmãos, aleluia, a supremacia da palavra de Deus, porque o Senhor exaltaste o teu nome, irmãos, e a tua palavra. A palavra tem primazia na nossa vida, meus irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, esta palavra, ela é infalível. Deus exaltou o seu nome e a
sua palavra acima de todas as coisas. Deus não vai negociar a sua palavra. O seu nome é fiel, o seu nome é verdadeiro. Levante a tua mão para declarar nesta noite a palavra. O nome dele está exaltado sobre todas as coisas. Você está debaixo da cobertura do nome do Senhor Jesus e da tua bendita palavra, que é incorruptível, que é infalível. Levante a mão para adorar o nome do Senhor. Esta palavra está isenta de erro, de erro. Ela não falha, igreja do Senhor, porque Ele exaltou o seu nome e a sua palavra. Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a tua pequenez, mas o Senhor está dizendo, glória a Deus, a minha palavra, o meu nome vai te dar condição, vai te habilitar para tu passar pelo processo e viver o propósito de Deus na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Definição de propósito, razão de ser, de existir, de viver, tem a ver com o que Deus planejou para a sua vida. Isto é propósito, irmãos. Isto é propósito, aleluia. É o que dá o sentido à vida, estende em todo o tempo, começa com o seu nascimento, segue em toda a vida, envolve o processo de crescimento. Irmãos, o propósito de Deus envolve, pastor Rogério, o processo de crescimento. Dói, irmãos, dói o processo de crescimento, sim ou não dói, mas vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque estamos vivendo o propósito de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Envolve o processo de crescimento físico, moral, social, espiritual, que pode ser doloroso ou até mesmo duradouro. Pastor, glória a Deus, pode ser doloroso, irmãos, e duradouro. Aleluia. Não se preocupe não, meus irmãos. Isaías 46, verso 7, vai dizer assim: Ele conhece o fim, pastor, sendo o começo de todas as coisas. Irmãos, o Deus presciente está na casa. Exaltado seja o nome do Senhor. Pode ser doloroso, pode ser, meu irmão, duradouro, pode ser sacrificial. Não existe jeito fácil para viver o processo, para viver o propósito de Deus. Mas Deus está dizendo: não tema, não tema, eu sou contigo, eu esforço contigo nesta noite, eu te sustento pela destra da minha justiça. Quem recebe esta palavra no nome de Jesus, o Senhor está dizendo, minha irmã, que Ele conhece o fim, sendo o começo de todas as coisas, de todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. Sacrificial, sacrificial, irmãos, é renúncia, tem que saber dedicar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas vale a pena, é o propósito de Deus. Definição de proposta, olha só, irmãos, tem a ver com o imediatismo. Nós quer para onde, pastor Rogério? Proposta é assim, nós quer para onde, irmãos? Glória a Deus, aleluia. É algo momentâneo, de pouca duração, efêmero, irmãos. Sabe, é algo transitório. Proposta é assim, irmãos. Proposta é assim. É algo momentâneo, surge principalmente durante uma necessidade. É ou não é, irmãos? Vem as propostas, irmão, diante das necessidades. Diante das necessidades vem as propostas. Ela surge quando você está precisando de algo. Busca atalhos e facilidades. Aí vem a proposta. Você quer um atalho, irmãos. Você quer facilidade. Busca possibilidade de alcançar alguma coisa sem nenhum esforço. Isso é proposta. Glória a Deus. Do tipo, enriquecerei em um ano. Quem não quer enriquecer em um ano, hein? Quem não quer, irmãos? Essa é a proposta, mas não é o propósito de Deus.
Deus trabalha com propósito e não oferece proposta para forçar alguém a se manter no propósito. Deus nunca vai fazer uma proposta para forçar você a alcançar o propósito. Nunca Deus vai fazer isso. Aceite o propósito de Deus. Aceite o propósito de Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, glória a Deus, debaixo do céu, aleluia. O Salomão está falando do tempo do homem, tempo crono, irmãos. Há tempo para tudo debaixo do céu, glória a Deus. Há tempo determinado para todo o propósito, mas no tempo de Deus, que é o tempo Kairos, irmãos, sabe o que Salomão vai dizer? No seu tempo ele faz tudo formoso, ele faz tudo formoso, glória a Deus. Deus não está dentro do tempo do homem, mas não se preocupe não, no tempo dele Deus estabelecerá o seu propósito e tudo Deus fará formoso, formoso. Levante a mão para adorar o nome de Jesus. Deus não vai te fazer uma proposta para forçar o seu propósito. Exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. O pastor, acredito que se lembra, pastor, aqui na Topázio, onde tem uma biquinha, subindo a escada lá, irmãos, o último barraquinho que tinha lá era o meu, né, irmã Patrícia? O último, João, presbítero João, acho que é evangelista, né? Ou é pastor? João, presbítero João, o último barraquinho, presbítero João era o meu. E Deus dizendo para mim: fica firme no propósito, fica firme no propósito. Meu Deus do céu, irmão, Deus faz coisa tremenda, glória a Deus, para cumprir o seu propósito. Se Ele quiser, Ele abala o céu, abala a terra, glória a Deus. Ele é o Deus do ouro e da prata, não se preocupe não, glória a Deus. Eu estava lá no estado da Bahia, Deus usou uma irmã depois do culto e disse para a irmã Patrícia assim: Deus vai fazer, sabe como na tua vida? Olha, mais rápido do que um estralar de dedo. Olha só, esse é o Deus da igreja, meu irmão, glória a Deus. 1000 anos para Deus é como o dia, para você está longe, parece que nunca vai chegar, mas Deus está dizendo nesta noite: mantenha-se firme, mantenha-se firme. O meu propósito está de pé para a tua casa, para o teu ministério, para as tuas finanças, para a tua vida física, emocional. Deus está dizendo: está de pé, está de pé, está de pé, Deus cumprirá. Nagaio Esseva Saio Enerécia. Abre a tua boca para adorar nesta noite. Você tem glória. Cadê os crentes que estão batizados com o Espírito Santo? Deus está dizendo: eu vou cumprir, eu vou cumprir. Deus está dizendo para você que Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que Davi, ele reinou. Eu anotei muitas coisas aqui, irmãos, não dá, o tempo é muito curto. Mas olha só, a Bíblia diz, pastor Rogério, que Davi reinou inicialmente 7 anos e 6 meses em Judá, inicialmente. Porque você está achando que Deus dá tudo de uma vez? Deus não dá tudo de uma vez, pastor. É de maneira progressiva a bênção de Deus. É de maneira progressiva. Glória a Deus. Deus disse: Davi, inicialmente eu vou te dar só uma parte do propósito. 7 anos e 6 meses reinou em Judá, e os outros 33 anos em Jerusalém. Davi não se precipitou em assumir o controle da nação de Israel. Ele não se precipita. Deus, chegou o tempo, já fui ungido 3 vezes. Ele não se precipita, ele aceita o processo de Deus, irmãos. Ele entende que aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele, no tempo de Deus, o Senhor cumprirá o seu propósito. Se o Senhor dos exércitos determinou quem vai validar a sua palavra, se a mão dele está estendida, quem
ninguém fará voltar atrás. Levante a mão. Deus vai concretizar tudo que Ele disse que vai fazer na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele buscou o Senhor, aceitou ser rei de uma única tribo, de Judá, até que o Senhor lhe abrisse a porta para ser rei de todo Israel. Oh, glória a Deus. Minha irmã, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Deus vai cumprir o seu propósito na totalidade, mas não se precipite. Fica na dispensação do céu. Glória a Deus. Deus está trabalhando em prol da sua vida. Da sua vida. Ele vive o propósito de Deus. Reina 40 anos, irmãos, sobre Israel. Glória seja dado o nome de Jesus. Porque ele buscou o Senhor e aceitou, irmão, ser rei de uma única tribo. Glória a Deus. Mas Deus disse: agora, Davi, chegou o tempo de eu abrir a porta. De eu abrir a porta. Glória seja dado o nome do Senhor. Quando clamei, tu me respondeste. Desse-me força e coragem. Olha o que Davi está falando. Glória a Deus. Deus nunca deixou ninguém sem resposta, irmãos. Quem clama a Deus, Deus tem resposta. É Ele que nos forja de coragem. É Ele que nos dá força. É Ele que nos unge como, aleluia, com a unção do boi selvagem. Você não tem capacidade. Ele quebra o arco do forte, mas reveste o fraco de poder. Quando você clama a Deus, te responde. É Ele, minha irmã, que te dá coragem e força para você prosseguir, avante, firme no propósito. Oh, glória. Pastor, eu não sei se eu estou enganado. Atrás do banco tem aquele logotipo, não tem, pastor? Uma igreja de propósito. Tá, meu Deus do céu. Irmãos, glória a Deus, coloca isso no seu coração. Você é a igreja. Você é a igreja. Aqui tem uma igreja de propósito. Deus tem propósito com quem tem propósito com Ele, meu irmão. Essa igreja é uma igreja que vai continuar avançando, vai continuar crescendo. Glória a Deus. Oh, glória. A mão dele vai continuar estendida. Deus vai ampliar. Deus vai dar amplitude, porque é uma igreja de propósito, de propósito. Deus cumprirá o seu propósito na nossa vida. Celebraremos os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Quantos feitos, missionária Patrícia, o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dos esposos, das esposas, diaconisa Elisângela. Glória a Deus, aleluia, quantos feitos. Você tem motivo para celebrar nessa noite? Você tem motivo para celebrar nesta noite? Celebraremos os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, embora esteja nas alturas. Irmãos, o nosso Deus é o Deus Altíssimo. Ele está no nível mais alto, embora Ele esteja nas alturas. Mas o Senhor olha para os humildes. Tem crente humildes aqui nesta noite. Tem crente humilde nesta noite. De longe Ele reconhece o soberbo. Levante a mão, porque se você é humilde, Deus está te vendo. Embora Ele mora nas alturas, mas Deus conhece os humildes. Deus conhece os humildes. Exaltado seja o nome do Senhor. Ainda que eu passe por angústia, Tu me preserva a vida da ira dos meus inimigos. Irmãos, glória a Deus. Um dia Davi foi todo dominado, irmãos. Os inimigos entraram, saquearam tudo, levaram tudo, irmãos. Mulheres, filhos, ouro, prata. Davi chorou, irmãos. Davi chorou amargamente. Os homens que estavam com Davi, cada um, presbítero do Crebe, catou uma pedra e disse: olha, Davi é culpado, vamos matar Davi. Vamos matar Davi. Sabe o que Davi fez? Foi buscar
buscar o Senhor, foi buscar o Senhor. Ainda que eu passe por angústia, tu me preserva a vida dos meus inimigos. Levante a mão, aleluia. Nós não estamos livres não, somos pés de barro como Davi. Ainda que passamos por angústia, Deus tem preservado a nossa vida. Levante a mão nesta noite. O autor da vida está na casa, glória a Deus. Ele vai cumprir o teu bom propósito na nossa vida. Você pode louvar a Deus, você pode louvar a Deus. Deus tem preservado a tua casa, Deus tem te dado saúde, Deus tem soprado em teus pulmões, Deus tem te dado os 5 sentidos para glorificá-los, para exaltá-lo. Levante a mão nesta noite, porque o Deus que preserva a vida está na casa, está na casa, está na casa. Ele vai cumprir o seu bom propósito na nossa vida. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Olha a oração de Davi. Você está achando que Deus começou a fazer? O que Deus começou a fazer na vida do teu marido, Deus vai abandonar a obra dele? O Senhor me trouxe aqui como boca de Deus, pastor. O Senhor me trouxe aqui como profeta de Deus. Você está achando que Deus, o Deus que começou a fazer uma obra na vida da tua esposa, na vida do teu filho, no teu ministério, glória a Deus, Deus tem te surpreendido. Você tem recebido coisas de Deus que você nem imaginava que era para o tempo chamado hoje, que é presente de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu vou, aleluia, continuar trabalhando na minha obra, na tua vida. Levante a mão, porque o Deus que começou vai terminar até o dia da sua vinda. Levante a mão, aleluia, porque Deus vai acabar aquilo que Ele começou. Deus não é homem, não deixa nada pela metade. Ele conclui a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, foi essa que Deus colocou em meu coração. Glória a Deus. A nossa vida não deve ser guiada por proposta que o mundo oferece, mas pelo propósito de Deus. Não troque, irmãos, as propostas, o propósito de Deus pela proposta que o mundo tem te oferecido. Não troque. Glória a Deus, porque o Senhor cumprirá. Não tenha Deus como tardio, não tenha Ele como tardio. Glória a Deus, o Senhor vai cumprir. Diaconisa Elisângela, o Senhor vai cumprir. Glória a Deus. Não troque, não negocie. Não negocie não, glória a Deus. Vai valer a pena, é sacrificial, é doloroso, é duradouro, pastor, mas vai valer a pena, porque o Senhor cumprirá o seu bom propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Meu pastor, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe pastor, presidente, pastor Rogério de Oliveira. Deus abençoe toda esta igreja pela intercessão. Deus abençoe pela maneira carinhosa que os irmãos me receberam. Uma palavra singela, simples, né? Mas uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Guarde esta palavra. O Senhor cumprirá o seu propósito na nossa vida. O Senhor vai cumprir na área profissional. O que Ele te prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai te levar em lugares que você não imagina. O Senhor vai te estabelecer lá, glória a Deus, porque Ele cumprirá o seu propósito para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Ora pelo povo. Se coloque de pé, igreja, para ele fazer uma oração neste momento. Aleluia. Aleluia. Eterno Deus. Sim, Deus. O Senhor está no nosso meio. Adorado seja o Senhor. O Senhor conhece a angústia do teu coração, as aflições que você tem vivido no dia a dia, mas o Deus que sustentou Davi, o Deus mantenedor de Davi, Ele está na casa, o Deus provedor. Glória seja dado o nome de Jesus. O Senhor nesta noite tem recursos do céu para a tua vida. O Senhor desce na casa com revestimento, com renovo, glória a Deus.
O Senhor traz avivamento para a tua alma, para a tua vida. O Senhor nesta noite, aleluia, sopra sobre a tua vida. Continua, Deus, sendo com esta casa, com o pastor Rogério, com a sua família, com o corpo de obreiros desta casa. Continua, Senhor, sendo com a diretoria. Continua ajudando esta igreja a avançar, ó Pai. Continua, Deus, aleluia, ampliando, abençoando muitíssimo. Que a tua boa mão esteja sobre este povo. Esta igreja é uma igreja de propósito. Deus, cumpra, Senhor, cumpra, meu Deus, o teu propósito sobre a vida de cada pessoa desta casa. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo de Jesus.